Olha só, parece que o Naranjo está tendo um problema com a internet dele. Ó, o Rui já acabou de chegar. Opa! Olá, Rui. Olá. Olá, Francisco. Olá, Lúcio. Olá, Gisele. Olá, Toninho. Tudo bem? Viu? Agora está tudo bem. Então, estamos vendo se o Dário acabou de entrar, o Pedro Bolsa. Estamos vendo se o JP vai entrar também. Vamos ver. Ok. Tá. Esperar mais 2 minutinhos, 1 minutinho. Ó, ele está aqui no vivo. Enquanto isso, Lúcio, Oi. quer mostrar aí o seu Edbar? Os dois? Você tem... Ah, melhorou. Tá aqui, ó. Preparado. Melhorou. A Ana... Pronto, o JP está entrando. Vamos começar. Ó, JP, já estamos no ar, JP. O JP está em Portugal, tá? Só para vocês saberem. É? Está onde? Uhum. Em que zona de Portugal? E a gente não está ouvindo. Não sei onde ele está. Não sei onde ele está. Vamos perguntar a ele. Sanhart entrou. Legal, Bruno Porto. Estamos aguardando. O Naranjo está com problema para acessar a internet dele. Vamos ver. Sanhart, seguidor. Fica mudo. Eu entrei numa ponte à noite e não consegui falar. Ficava só olhando minha cara lá e rindo de mim. Bom, vocês estão me ouvindo? Estão todos me ouvindo? Sim, sim. Aqui tá legal. Legal. JP, será que você consegue deitar o seu celular? Fica mais bonitinho. Ah, não, aí não dá. Não, então deixa. Não, deixa, já era, já assimilou em pé, pronto. Gente, vamos começar aqui o nosso papo com o Rui Brito. O André entrou, que bacana. O Rui Brito é o editor que mais publica quadrinhos brasileiros em Portugal e provavelmente o que reúne mais quadrinistas, a editora que mais reúne quadrinistas brasileiros, inclusive comparado com o Brasil, pelo jeito. Eu não lembro, corrijam-me se eu estiver errado, mas não lembro de nenhuma editora que reúna, JP, você está sem som, que reúna tantos quadrinistas brasileiros. E saiu, eu li ainda agora uma matéria que saiu no ano passado na Folha de São Paulo, falando dessa revoada de artistas brasileiros para a Europa, para Portugal, né? Graças ao Rui Brito, desculpa. E aí ele fala uma coisa que eu e o Rui conversamos rapidamente ontem, não sei se entrou na live. O Rui fala, ficaria muito satisfeito se surgisse no Brasil alguma editora a fazer com os autores portugueses o que a Polvo tem feito com os brasileiros. Esse intercâmbio cultural não deveria ser só num sentido único. E essa é uma das conversas que nós queremos discutir aqui. Por que o Brasil é tão distante das outras nações, principalmente as próximas aqui? Não sei se vocês conhecem a história da Mafalda, do Quino. Eu falei também ontem com ele. A Mafalda foi lançada na Argentina, depois ela foi para a Europa, depois ela foi para o México, aí foi publicada em Portugal, e aí os álbuns portugueses vieram para o Brasil. Só assim a gente conheceu a Mafalda. Depois dela percorrer o mundo todo,
a Argentina vizinha aqui não... a Mafalda não chegou primeiro aqui, é uma coisa incompreensível isso. A falta é que os editores brasileiros, a pouca importância que os editores brasileiros davam, né, a países como a Argentina, como nossos irmãos aqui, e Portugal, Espanha. Então é isso, esse é um início do quadro. Mas antes de começar aí a falar, a gente não pode falar de Brasil e Portugal sem falar desses dois caras aqui. E.T. Coelho e seu discípulo, onde está? Aqui, Jaime Cortez. Uhum. O E.T. Coelho Eles começaram o primeiro intercâmbio Brasil-Portugal. Você pode falar um pouquinho dessa história, Rui? Você chegou, obviamente... O Eduardo Teixeira Coelho, é considerado por muita gente aqui em Portugal como sendo o maior autor português de banda desenhada. Mas, curiosamente, ele tem os seus trabalhos pouco editados em Portugal. Uma das obras mais conhecidas dele, que é o Caminho do Oriente, em vários volumes, 6 volumes, ainda ontem estivemos a falar sobre isso. É uma das obras que neste momento até está indisponível no mercado, não está editada, foi editada na década de 80 por uma editora que até já cessou atividade, que era a Editorial Futura, e recentemente esse livro que o Francisco mostrou foi editado por uma outra editora portuguesa, a Gradiva. Exatamente, esse é, digamos que, um dos grandes clássicos do Eduardo Teixeira Coelho, O Caminho do Oriente. Mesmo em Portugal, o trabalho do Eduardo Teixeira Coelho é relativamente pouco conhecido. Só, digamos assim, aquelas pessoas com mais idade que acompanharam revistas muito clássicas em Portugal, como, por exemplo, o Cavaleiro Andante ou o Mosquito, sobretudo o Mosquito, é que tiveram a oportunidade de tomar contacto com o trabalho do Eduardo Teixeira Coelho. Mas isso, talvez não saibam, mas em Portugal existe neste momento uma instituição que recebe acervos de autores originais. E é o caso de uma instituição que fica sediada numa cidade próxima a Lisboa, que é a Amadora, que neste momento tem a designação de Biblioteca da Amadora, e tem uma grande coleção de originais do Eduardo Teixeira Coelho. Eu sei também que está em preparação um museu em Beja, para o qual irão ser cedidas, e julgo que não estou a cometer nenhuma inconfidência, irá ser cedido um número significativo de páginas de originais do Eduardo Teixeira Coelho que pertenciam ao acervo do Jaime Cortez, precisamente. O curador da obra do Jaime Cortez, o Fábio Moraes, vai ceder a um museu que está para ser construído em Beja, sob a batuta do grande organizador do Festival de Beja, o Paulo Monteiro, e da Câmara Municipal de Beja, e elas irão receber um grande acervo de pranchas originais do Eduardo Teixeira Coelho, para além de receberem também grande parte do acervo de Jaime Cortez, uma vez que o Fábio Moraes está a gerir, digamos assim, o espólio do Jaime Cortez, e irá ceder também esse espólio, parte dele até já se encontra em Beja, mas irá ceder grande parte desse espólio ao futuro museu que irá existir na cidade de Beja.
Há pouco o Francisco mostrou um dos álbuns que foi agora recentemente lançados no Brasil, julgo eu, não é o Histórias de Terror, do Jaime Cortês, ou essa já é uma edição mais antiga, não tive a oportunidade de ver. Mas, de qualquer maneira, posso adiantar que a Polvo está neste momento a preparar, juntamente com o Fábio Moraes, edições do Jaime Cortês. Portanto, está prevista a edição do grande clássico dele, que é o Zodíaco, e está também prevista a edição de uma série de histórias que serão as histórias de terror, que também já estão agora editadas na edição brasileira que recentemente foi dada à estampa. O Jaime Cortês é um autor que foi um autor que muito cedo migrou para o Brasil e desenvolveu. Aqui o Wagner William. Obrigado, Wagner. O Jaime Cortês é um autor que cedo emigrou para o Brasil e desenvolveu lá grande parte da sua carreira. Portanto, é um autor também relativamente pouco conhecido em Portugal. O legal disso, do Jaime Cortês, é que ele trouxe para o Brasil, na década de 50, se não me engano, trouxe a obra do E.T. Coelho. Ele publicou aqui, em Aventuras Heróicas. São precisamente os originais dessas obras que estão no acervo do Jaime Cortês e que irão ser cedidas ao Museu de Beja. Portanto, os originais desse livro irão passar a estar disponíveis em Portugal. O Tony está tentando conectar também, não consegue. E o JP, a gente não consegue te ouvir. Não sei o que é. Talvez se ele tirar... Coisas de internet. Agora... Opa. Daqui a pouco a gente continua com o JP. O Tony também não consegue entrar. Não sei o que está acontecendo hoje. Mas vamos falar um pouquinho. O Marcelo de Salete, ele deixou uma pergunta para você, ele não vai conseguir aparecer, mas deixou uma pergunta para você. Você edita quadrinhos brasileiros há uns 10 anos, mais ou menos, né? A Polvo começou a editar quadrinhos brasileiros precisamente em 2013. Neste momento faz 7 anos que está a editar quadrinhos brasileiros. E nesses 7 anos, a Polvo lançou um total de 38 títulos de autores brasileiros, sendo que desenvolveu uma coleção especificamente... Está-me a ouvir, Francisco? Alô? Sim, estou. Sim. Sendo que a Polvo criou especificamente uma coleção chamada Coleção Romance Gráfico Brasileiro, que neste momento tem 28 títulos editados e que se iniciou em 2013 com a publicação do Morro da Favela, do André Diniz e do Maurício Ora, com fotografias do Maurício Ora. É este o livro que iniciou a publicação dos autores brasileiros na Polvo. Esse livro foi agora recentemente reeditado com esta versão, capa cartonada, portanto, uma nova coleção que a Polvo está a iniciar, sendo que essa coleção do romance gráfico brasileiro procura reunir, digamos, a nata dos autores brasileiros contemporâneos, pelo menos aqueles que eu considero como sendo dos mais importantes. Editamos também o Marcelo de Salete, temos o Cum, aqui, uma capa especificamente feita para a Polvo, diferente da capa que saiu no Brasil.
sendo que esta coleção tem uma particularidade que, normalmente, eu peço aos autores que façam uma ilustração original para a capa portuguesa, sendo que essa ilustração, se possível, possa passar das orelhas ou das abas do livro e ocupa a capa e a contracapa. Eu vou exemplificar. Portanto, no caso do Marcelo de Salete, no fundo, o livro resultou nisto que vocês estão a ver aqui. Este livro... Está lindo esse projeto. Também lançámos o Angola Janga, que o Marcelo também teve a oportunidade de fazer uma capa em exclusivo para o povo. Não sei se estão a reparar neste selo que aparece aqui na capa. Isto é um selo, que eu vou mostrar. Ler Mais. Isto é um selo atribuído pelo Governo de Portugal. É um plano que se chama Plano Nacional de Leitura e que o Governo de Portugal, mediante candidatura das editoras, atribui um selo de qualidade que se funciona como recomendação para a aquisição destes livros por parte das bibliotecas escolares e das bibliotecas públicas. Ou seja, o governo português não faz como já se fez ou se está a fazer no Brasil, comprar esses títulos, porque não existe fundo para isso, mas, no fundo, dá um selo uma recomendação, que funciona como uma recomendação de leitura. O que eu posso dizer é que, neste momento, da coleção do romance gráfico brasileiro, há uma série de livros que entraram para o Plano Nacional de Leitura mediante candidatura da povo. É o caso dos 2 livros do Marcelo de Salete, do Cumbe, do Angola Janga, de praticamente a totalidade dos livros do Marcelo Quintanilha e muitos do André Diniz e mais uma série deles que nós temos na coleção. Portanto, neste momento, nas bibliotecas públicas portuguesas e nas bibliotecas escolares, é recomendada a leitura de autores brasileiros. Isso é uma das particularidades. Por exemplo, temos aqui o Tungstênio, do Marcelo Quintanilha. Foi uma edição que nós também fizemos com uma capa diferente. Eu pedi ao Marcelo Quintanilha que também fizesse a ilustração, e ele desenvolveu a ilustração, eu passo já a mostrar, e que resultou nisto. Exatamente, um pouco diferente da edição brasileira. Linda, 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 linda. Lindo esse projeto. E de muitos autores que estamos a publicar, que acabaram por fazer também capas originais. Por exemplo, aqui temos o Guadalupe, da Angélica Freitas e do Odir. O Odir, um autor que tem 2 livros publicados na Povo, tem este e tem o Copacabana, juntamente com o Lobo. Este é com o Lobo, e este com a Angélica Freitas. Aqui o Odir também teve a amabilidade de fazer uma capa que se prolonga ao longo das badanas do livro. De vez em quando também fazemos uns marca-páginas, não sei se é assim que vocês dizem no Brasil, nós cá chamamos marcadores. Uhum. Também é o caso, por exemplo, do Alcimar Frazão. O Alcimar, temos 2 títulos dele publicados na coleção Romance Gráfico. Temos o Diabo e Eu, este livro aqui, que ele também teve a oportunidade de fazer a capa assim. E temos também o Alcimar de Cadafalso, também segue o mesmo princípio. Portanto, esta coleção de romance gráfico brasileiro é uma coleção que normalmente publica títulos que são representativos do que se está a fazer atualmente na banda desenhada brasileira, e temos a particularidade de alguns deles saírem em primeiro lugar em Portugal, mesmo antes de saírem no Brasil.
É o caso, por exemplo, deste título, Que Deus Te Abandone, do Tainan Rocha e do André Diniz, saiu cá primeiro, também está a ler mais. O caso do Entre Cegos Invisíveis, do André Diniz, que saiu agora recentemente do Brasil. É o caso também deste do André Diniz, que ainda está inédito no Brasil, que é o Malditos Amigos. Eu julgo que irá ser publicado... Amigos. Malditos Amigos, que eu julgo que irá ser publicado este ano no Brasil. Por exemplo, estes são alguns dos títulos que, para além desta coleção de romance gráfico brasileiro, onde incluímos também outros autores, por exemplo, André Ducci, aqui, fez este aqui, O Fim do Mundo, ou então do Matiné, feito pelos gêmeos Marcelo e Magno Costa, também é uma edição feita especificamente para a Apolo. Agora aproveito para mostrar outros títulos do Marcelo Quintanilha. Esta é uma edição do Fialdade Fabiano Gorila, que já foi publicada no Brasil, mas aqui foi organizada de outra forma, originando um livro diferente, o Palco de Vidro. Também tem uma capa exclusiva para a edição portuguesa. O Luzes de Niterói, saiu cá primeiro, mesmo antes de sair no Brasil e sair em França. Ou este... vários você publicou primeiro aí. Como? Não percebi, Francisco. Vários livros, vários álbuns você publicou primeiro aí, depois é que chegaram no Brasil. Exatamente, sim. Por exemplo, este também ainda é inédito no Brasil, este do André Ducci, o Grande, uma coleção que nós iniciámos agora há pouco tempo, destinada a um público infantil, e que, neste caso, é uma obra muda, com banda desenhada, destinada a um público infantil. Este também é um projeto de uma nova coleção que a Apolo está a fazer, chamado Oito Braços, do qual este é o primeiro título. Depois, relativamente ainda aos autores brasileiros, temos, por exemplo, vou mostrar aqui a capa do Wagner William, do Maestro Cook e a Lenda. Ele também teve a amabilidade de fazer a ilustração prolongando para as abas e para a contracapa, sendo que a particularidade, e muito provavelmente não dá para mostrar aqui, mas que se unirmos as duas abas do livro, assim, e rodarmos, isto vai dar uma única ilustração que começa e acaba no mesmo sítio. Por exemplo, outro título que teve capa exclusiva para Portugal, o Kardec, do Rodrigo Rosa e do Carlos Ferreira. Pronto, isto são títulos que estamos a publicar na coleção Romance Gráfico. Depois temos também uma coleção de humor, chamada Coleção de Bom Humor, na qual se encontram também publicados alguns títulos de autores brasileiros, nomeadamente do Henrique Magalhães, que fez esta série com a sua personagem, a Maria. O Henrique Magalhães é um autor que eu já conheço há muito tempo, começou nos fanzines como eu, tomámos contacto na década de 80, ele tem o seu projeto pessoal de edição no Brasil, que é a Marca de Fantasia, não sei se é do vosso conhecimento, edita sobretudo livros que têm a ver com estudos à volta da banda desenhada e estudos universitários, fundamentalmente está a editar agora para o formato digital. Já editámos também 2 livros da Maria, um deles foi premiado cá em Portugal. É o único brasileiro que está incluído nessa coleção de bom humor e que depois inclui autores portugueses, como por exemplo o Álvaro, com o seu Conversas com os Putos, que é um livro também já premiado cá em Portugal. E temos também o caso por exemplo, da dupla Geral e Derradé. Derradé, que é o Dário Duarte, que está presente aqui no live, é o autor
português que tem mais títulos editados na Polvo, porque a Polvo é uma editora que, quando surgiu, procurou dar hipótese de publicação a uma série de autores jovens, na altura, que, de outra forma, dificilmente teriam acesso à publicação em livro. Uma vez que, quando a Polvo surgiu, em 1998, já lá vão 20 e poucos anos, era muito difícil aos jovens autores, sobretudo aqueles que saíam dos fanzines, porque eu acabei por, recuando um pouco atrás, eu comecei a minha atividade enquanto editor como editor de um fanzine, que foi o fanzine Banda, que eu posso mostrar. Durou 20 números e no qual já tínhamos alguma ligação com o Brasil, nomeadamente com a publicação de um autor de São Paulo, que na altura estava a residir em Portugal, não sei, é o Artur Garcia, que fazia esta série Piratininga. Esta série foi editada cá em Portugal, nós depois editámos isto em livro, num projeto mais à frente. O Artur Garcia, entretanto, regressou ao Brasil e trabalha a partir de São Paulo. É um autor que, durante o período em que esteve cá em Portugal, publicou bastante connosco. Não sei se querem que fale agora um bocadinho sobre os autores portugueses, porque a Polvo está a publicar. Não, primeiro ainda vou falar, uma vez que está aí o Lúcio, vou falar no Edibar. É uma coleção que também começámos a publicar no ano passado. Esta é uma coleção que publica o integral do Edibar, ou seja, por ordem cronológica, estamos a fazer livros reunindo um conjunto das tiras que o Lúcio criou, que já são muitas centenas. É uma coleção pensada para funcionar como mesmo livro de coleção, que tem com guardas nas capas, depois publicando as tiras do Edibar por ordem cronológica, nas quais o Lúcio vai fazendo sempre também capas exclusivas para esta coleção. Esta coleção, que já tem 2 números, é uma coleção que será para continuar, com edição de novos títulos ainda este ano. Passando agora, se calhar, aos autores portugueses. Se quiserem saber alguma coisa específica... Diz. Antes, o JP queria te fazer uma pergunta. Sim. Que ele vai ter que sair. JP, você consegue falar? Acho que não. JP travou. O JP, se não consegue falar, que escreva aí no... Voltou. Você consegue fazer a pergunta ou não? Está sem som? Você está sem som. Então, eu vou fazer a pergunta aqui. O JP fala, sei que foi um crescimento gradual e firme, a Polvo, com uma boa consolidação desde os fanzines que você fazia antes da Polvo. Você pode contar um pouquinho essa história? A gente está vendo aí que você acabou de falar que aposta nos jovens autores. Como vocês... Primeiro, conta um pouquinho dessa época do fanzine, e depois nos explique como você consegue garimpar tanto autor jovem bom, tanto no Brasil quanto em Portugal. Vamos lá. Depois eu vou fazer ainda a pergunta do Bessolete, que eu ainda não fiz. O fanzine Banda iniciou a sua publicação em 1987. Entre 1987 e 1993, o fanzine Banda teve 20 números publicados. Acabou por ser o fanzine mais premiado em Portugal, na altura, e julgo que até hoje, nessa altura já estávamos a reunir um lote de autores que estavam a emergir naquela altura
e que muitos deles acabaram por transitar depois para um projeto que nós tivemos e que eu tive a posteriori, que foi a Associação Jogo de Imagens, antes de iniciar a Polvo. Portanto, nessa altura, alguns dos autores que estavam a emergir nos fanzines já tinham uma qualidade evidente que já justificava a sua edição em livro. Foi o caso de autores como João Fazenda, como o Pedro Brito, como o Rui Lacas, como o Ricardo Tércio, infelizmente já falecido, como o Derradé, que criou o seu próprio fanzine, juntamente com o Geral. Tudo isso foram autores que começaram nos fanzines, mas que chegaram a uma certa altura, já não havia margem de mais progressão, ou continuavam nos fanzines, ou então não conseguiam passar para o livro, porque as editoras não davam atenção a estes autores portugueses. Então a Polvo, em 1998, decidiu avançar para a edição destes autores, inicialmente com estes autores vindos dos fanzines. A Polvo, que foi criada nessa altura por mim e por mais 2 sócios, o Pedro Brito, que já mencionei, que era também autor, e pelo Jorge Diodato, que também já vinha a acompanhar-me desde o fanzine Banda. Portanto, os 3 criámos a Polvo, já conhecíamos estes autores todos, muitos deles já tinham sido publicados por mim no fanzine Banda, e então deu-se a transição natural. Acabaram por passar para livro, com a Polvo. Inclusive, um autor que ficou muito conhecido em Portugal, e que eu ainda não mencionei, que foi o José Carlos Fernandes. José Carlos Fernandes, inclusivamente, tem um título editado no Brasil, julgo que é a pior banda do mundo, está editada no Brasil. Mas o José Carlos Fernandes também veio dos fanzines e, inclusivamente, foi o primeiro autor editado pela Polvo. Ele iria atingir uma grande projeção aqui em Portugal, hoje já não faz banda desenhada, mas foi o primeiro autor publicado pela Polvo. Depois, por exemplo, eu vou mostrar aqui mais alguns títulos. Estava há pouco a falar do João Fazenda. O João Fazenda fez um livro com o Pedro Brito, precisamente no argumento, chamado Tu és a mulher da minha vida, ela é a mulher dos meus sonhos, que na altura veio romper com todos os cânones que nós tínhamos cá na banda desenhada. Foi um trabalho bastante ousado. Eu vou mostrar aqui parte. Este era um livro que já justificava a sua edição no Brasil. E que teve já 3 edições e que inclusivamente já foi traduzido para a Polónia, para a França e para a Itália. Já teve edições nesses países também. Portanto, o João Fazenda, um autor muito talentoso que também vem dos fanzines, acabou por publicar este livro, que na altura foi um livro muito premiado e que, como disse, já vem em 3 edições. Portanto, não sei se está a resposta dada ao JP, pelo menos relativamente aos autores portugueses, relativamente aos autores brasileiros. Eu sempre estive muito atento ao que se estava a fazer no Brasil. E a partir do momento em que lançámos o primeiro título da coleção Romance Gráfico, o Morro da Favela, do André Diniz, o André Diniz passou, digamos assim, a ser um ponto de contacto. Porque na altura o André Diniz ainda não estava em Portugal e o André Diniz também me fazia chegar algum do material que se estava a produzir no Brasil. Porque aí no Brasil vocês têm uma produção muito grande, existem muitos autores a produzir, nem que seja pela via independente, mas depois há que aqui, quando o material nos chega aqui, fazer uma seleção e então eu acabo aí por fazer a escolha relativamente aos autores que eu considero mais significativos do panorama brasileiro. Foi assim que
Já publicámos tantos títulos do André Diniz, tantos títulos do Marcelo Quintanilha. Do Marcelo Quintanilha, neste momento, já tem 8 títulos publicados na Polvo, já é muito livro. O Marcelo de Salé tem 2, o Rafael Coutinho tem outros 2, o André Diniz também já vai em 7 ou 8. Portanto, o que é que se pretende também na Polvo? É dar uma possibilidade dos autores evoluírem na continuidade. E para evoluírem na continuidade é preciso que eles publiquem vários livros. O caso do Derradé é um caso paradigmático. O Derradé começou a publicar na Polvo e neste momento já tem também 8 ou 9 títulos editados. É o autor português mais publicado na Polvo. Portanto, a Polvo tem um lote significativo de autores portugueses, que eu passarei a mostrar a seguir mais alguns dos títulos, mas importa também referir uma coisa. A Polvo, ao longo destes 23 anos de existência, tem um catálogo com 170 títulos publicados. Desses 170 títulos, 83 são de autores portugueses e 38 são de autores brasileiros. Ou seja, em termos percentuais, a Polvo tem um catálogo com 49% de autores portugueses e com 22% de autores brasileiros. Se somarmos os autores portugueses com os autores brasileiros, nós vamos ter uma percentagem de 71% de autores de língua portuguesa editados pela Polvo. Ou seja, a minha intenção é precisamente dar relevo aos autores de língua portuguesa, sejam eles portugueses ou brasileiros, mas sempre com o critério da qualidade, fazendo uma seleção criteriosa dos títulos e dos autores a publicar. Mas sempre, se possível, na tal perspectiva que eu dizia de continuidade, de maneira a que os autores possam evoluir. O caso do Lúcio é um caso também paradigmático. O Lúcio é um autor muito conhecido no Brasil, tem um volume de trabalho gigantesco e aqui o investimento que a Polvo fez foi dar-lhe todas as condições para que o seu trabalho fosse divulgado da melhor forma possível, com uma coleção própria, com um tratamento gráfico bom, com uma boa impressão e com uma qualidade de produto final, capa cartonada e isso tudo, de modo a valorizar o máximo possível o trabalho do Lúcio. Eu, no Brasil, raramente vejo isso acontecer com os próprios autores brasileiros. Aqui, eu procuro que as coisas sejam feitas de outra maneira. O que salva um pouco, salva não, nós temos agora um exercício de os próprios autores lançarem seus produtos, porque como não encontram, em muitos casos, editores com coragem ou com esse seu desprendimento, ou esse seu talento aqui no Brasil, eles buscam outras ferramentas, como o Catarse, ou fazer os seus próprios trabalhos independentes, muitas vezes até impresso em impressão digital, que eu particularmente detesto. E essa obra fica a largo, porque não existe uma unidade, uma unificação. Então, fica tudo solto pelo mercado. Tem alguma coisa a falar, Tony, Lúcio, a respeito disso? Então, eu queria perguntar para o Rui sobre as tiragens do que ele edita, porque aqui no Brasil a gente tem a gente tem bastante coisa sendo publicada, mas tudo com uma tiragem muito diminuta, muito poucos exemplares. Então o mercado acaba tendo muito título, mas com pouca gente sendo alcançada. Eu queria saber um pouquinho como é a sua experiência com isso. Pronto. Aqui em Portugal... A nossa tiragem, eu já tinha falado desses produtos independentes, eu posso estar errado, mas é em torno de 500 exemplares. Alguns com mais coragem fazem 1000 ou alguma coisa assim, mas 500, 700.
Isso é muito pouco para um país com esse tamanho. Pronto. Quando diz a tiragem desses valores, está a aplicar a tiragens independentes. Sim. Pronto. Nós aqui, a Polvo é uma editora que tem distribuição a nível nacional, portanto, trabalha como distribuidora e que a distribuidora encarrega-se de colocar os livros nas principais cadeias de livrarias e nas livrarias que considera oportunas para receberem banda desenhada. Eu não sei quanto é que é exatamente a população de São Paulo, ou seja, mas presumo que sejam vários milhões, não é? Nós em Portugal somos apenas 10 milhões e dentro desses 10 milhões os hábitos de leitura podiam ser melhores do que são, não é? A banda desenhada é um nicho de mercado e que, como tal, as tiragens não são grandes. Mas o que acontece é que uma editora como a Polvo, que já está implantada no mercado há tanto tempo e que já passou por muita coisa relativamente a falências distribuidoras, a perdas de estoques, etc., com essas falências, a Polvo faz tiragens, que eu já tive a oportunidade de dizer, muito semelhantes ao que uma editora normal do mercado brasileiro, e quando estou a dizer uma editora normal, estou a falar, por exemplo, numa Veneta, ou estou a falar, por exemplo, numa Mino, faz tiragens equivalentes ao que se está a fazer no Brasil. Sendo que, em termos percentuais, sendo a população portuguesa inferior à população, digamos, só do Estado de São Paulo, comparativamente as tiragens em Portugal acabam por ser mais elevadas do que no Brasil. Sim. Existe um mercado mais pequeno, mas mais abrangido pelas tiragens. Quando o André esteve aqui na live, algum chamou de, eu acho que foi o próprio Dário, chamou de louco por fazer certos, né, por ser tão exigente e com uma qualidade tão grande de produto. É preciso ser um pouco louco para ser editor em Portugal e aqui no Brasil, sem dúvida. O Dário tem razão, eu sou um bocado louco, porque eu neste momento acabo por ser o editor banda desenhada com mais tempo no ativo na mesma editora em Portugal. Parece incrível, mas é isso que acontece. E a minha carreira enquanto editor de banda desenhada esteve sempre ligada ao Polvo, não é? Exceto os projetos anteriores. Agora, é preciso ser um bocadinho louco porque o mercado não é fácil. E quando eu digo mercado entre aspas. Entre aspas, é preciso ter aqui noção que às vezes estamos aqui a falar de valores, de verbas que não são consideráveis, não é? Para pagar a um autor uma tiragem relativamente baixa, digamos assim, há muitas vezes só por amor à arte, é que os autores produzem ou que as editoras também vão editando. Por isso é que as editoras em Portugal que se dedicam à banda desenhada acabam por não, se calhar, não durar tanto tempo como seria desejável. Agora estou-me a fugir um pouco à questão. Qual era a questão exatamente? Da sua loucura, Rui. Da loucura. A loucura já me está a afetar. Não, mas Rui é um pouco louco e tal, e nós sentimos isso também, né? Porque quando a gente começou a enviar material para editar o primeiro volume do Edmar, assim, aos 45 do segundo tempo, a gente já estava com a viagem marcada e tudo mais, ele veio com a notícia de que não ia lançar um volume só, ia lançar 2. E daí foi aquela correria danada
levantamos aí mais de 200 tiras, assim, na semana, e daí ele também teve um trabalho, assim, bem grande para poder editar, né, o livro. Então, assim, foi bem corrido e foi uma surpresa, assim, para nós, muito grande. Porque... A surpresa é chegar lá e o livro capa dura, né? A gente também não sabia. A gente não sabia disso. A gente não sabia que ia ser uma edição de luxo, né? Porque para nós aqui no Brasil, quando a gente fala em capa dura, a gente fala assim, nossa, é bem complicado, hein? Pronto. É o que a gente consegue fazer sozinha, é isso daí. Então, assim... Então, ele vale mais. Eu vou falar, aqui acho que talvez tenha uma Alô? Voltando um pouco atrás à questão do Tony, nós aqui, o nosso best-seller da Polvo foi um livro que vendeu cerca de 3.000 e tal, 4.000 exemplares. Portanto, isso para nós já é um grande best-seller. E foi um livro que, curiosamente, teve uma história curiosa, porque em determinada altura o Polvo teve uma livraria, e essa livraria era situada numa cidade do interior de Portugal, Viseu, chamada Viseu, e o meu sócio, que na altura estava na livraria, um dia pôs esse livro na montra, e o livro tinha um título um pouco sui generis, era de um autor espanhol e chamava-se As Mulheres Não Gostam de Saber. E então o que aconteceu foi que houve uma queixa na esquadra, na delegacia, e a polícia apareceu na livraria para tentar, de certa forma, intimidar as pessoas que lá estavam na livraria a retirar o livro da montra. E pronto, e a não terem o livro disponível. Só que isso acabou por saltar para a imprensa local, para a imprensa regional, e daí saltou para a imprensa nacional. Ou seja, de repente, nós tivemos um livro da Polvo que estava a abrir os noticiários dos principais canais de notícias em Portugal. E isso trouxe muita publicidade a esse livro. E esse livro, pois, exatamente, tal Dário a dizer, ele na altura também viu, apareceu na televisão, e como sendo uma tentativa de censura, e o que aconteceu foi que, de repente, esse livro tivemos que reeditar. Isto aconteceu no mês de setembro, e nós em outubro tínhamos em Portugal o maior festival de banda desenhada que se faz por cá, que é o Festival da Amadora. E então nós tínhamos um outro título desse autor preparado também já para ser lançado, fizemos um contrarrelógio e conseguimos editar também esse livro e trazer cá, isto tudo no mês, conseguimos editar um novo livro, reimprimir este que estava a ser um sucesso e trazer o autor a Portugal e ao Festival da Amadora. Levámo-lo a uma sessão de autógrafos na livraria em Viseu, e que teve uma grande afluência. Novamente as televisões estiveram lá, novamente fizeram publicidade ao livro, e esse livro, nesse ano, acabou por ser um dos livros que mais vendeu no festival da Amadora. Mas isto tudo para dizer que foi graças a esta publicidade inesperada, a esta situação, que o livro atingiu tal número de vendas. Ou seja, nas principais cadeias de livrarias de Portugal, o livro acabou por entrar para os tops de vendas. O que normalmente só acontece em Portugal quando sai um livro bastante conhecido, como seja um título do Asterix, que entra diretamente para os tops das livrarias. Foi a primeira vez que isso aconteceu, e pronto. E graças a isso é que tivemos este best-seller. Qualquer das formas,
Quando nós atingimos, por exemplo, uma segunda e uma terceira edição, quer dizer que o livro já vendeu relativamente bem. Outro livro, por exemplo, que já vai em terceira edição, que eu vou mostrar também, é este, O Amor Infinito que Te Tenho, do Paulo Monteiro. Paulo Monteiro é o autor, é o diretor do Festival de Beja, que é um festival ao qual vêm também muitos autores brasileiros, todos os anos. E o Paulo Monteiro, quando fez este título, O Amor Infinito que Te Tenho, teve a oportunidade de fazer uma série de contactos e o livro acabou por ser editado numa série de países da Europa, inclusivamente chegou a ser editado no Brasil. Este livro está editado no Brasil, com o título O Amor Infinito que Tenho por Você, salvo erro, está editado pela Balão Editorial, e acaba por neste momento ser um livro de autor português mais traduzido a nível mundial. Este livro já tem edições em 7 ou 8 países, incluindo o Brasil. É um livro que foi muito premiado cá em Portugal, foi considerado o melhor álbum, foi considerado, o Paulo foi considerado um dos melhores autores. Infelizmente é apenas o único livro que o Paulo fez de assim mais de longo fogo, ele está a trabalhar noutro há muito tempo. Este é um dos outros títulos que nós fazemos. Voltando um pouco atrás, relativamente aos autores brasileiros, cada vez que a Polvo faz uma edição, nós procuramos arranjar forma de trazer o autor do Brasil até cá. Por isso é que nos lançamentos, nos 8 lançamentos que já fizemos do Marcelo Quintanilha, o Marcelo Quintanilha veio cá 8 vezes a Portugal. O Lúcio veio cá a Portugal para lançar o Edibar. O André Diniz, quando ainda não estava em Portugal, também vinha cá sempre para lançar novo livro. Por exemplo, o André Diniz fez este, o Laudo Ferreira, o Olimpo Tropical. O Laudo veio a Portugal. O Henrique Magalhães, que falámos há pouco, também veio a Portugal. O Alcimar Frazão veio a Portugal. O Marcelo de Salete veio a Portugal, cada vez que lançámos um livro dele. Portanto, é outra das particularidades que a Polvo tem, é quando lança uma novidade de um autor brasileiro, se for possível, faz uma exposição e traz o autor a Portugal. É uma das outras formas que nós temos também de promover o autor brasileiro cá. E cada vez que fazemos isso, há aquela envolvente da comunicação social e isso tudo que dá sempre maior projeção. Tanto que, por exemplo, tanto o André Diniz como o Marcelo Quintanilha, como o Marcelo de Salete, já têm leitores fiéis em Portugal, porque os livros que a Polvo foi editando foram criando um lastro de leitores. Há leitores que aparecem, por exemplo, quando estamos no Festival de Banda Desenhada da Amadora, que é uma das alturas do ano por excelência para lançar novidades, e nas quais a Polvo também lança novidades e traz cá os autores brasileiros. Sempre que trazemos cá o Marcelo Quintanilha com um novo título, já temos leitores que aparecem para comprar esse novo título do Marcelo Quintanilha, independentemente de qual seja o livro. Tanto pode ser, qualquer que seja a temática, já tem leitores fiéis que vão lá para proceder à aquisição do livro. Eu acho interessante essa questão que os portugueses têm de serem abertos, né, ao material brasileiro. Isso faz uma grande diferença, porque é por isso que a Polvo editou tanto, eu acho, assim, que abriu essa margem para a Polvo editar tanto brasileiro, porque existe um público para isso. Existem pessoas que gostam de consumir material brasileiro, né? É o que a gente sente aqui, que talvez o brasileiro não sei se por falta de acesso, não consome material português.
né? Então é uma diferença grande. Quando a gente esteve aí, a gente sentiu isso, que as pessoas acompanham o material brasileiro. Muita coisa que eu comentei de colegas de trabalho, tem pessoas aqui, artistas que a gente admira e gostaria de levar na bagagem junto com a gente, né? Algumas vezes a gente conseguiu levar alguma coisa, material, e a gente tenta espalhar o Brasil, né, conforme a gente pode. E as pessoas gostam disso, elas olham, elas gostam, elas consomem, elas colecionam, ficam perguntando quando que vai ter, quando que vai ser a outra edição, quando que vai ter outro lançamento. Então tem espaço. Eu acho interessante isso, assim, deles gostarem do material brasileiro. Eles poderiam simplesmente, é do Brasil? Não, vou dar preferência para o que é de Portugal, né? Não quero ver o que é do Brasil. Mas é ao contrário, eles gostam muito do material brasileiro. E aqui a gente não consome material português. Pode falar. Temos aqui também uma outra questão levantada pelo Dário, que é a questão da língua. Enquanto que muitos dos livros da Polvo são de autores brasileiros, nós editamos, o livro é editado com o texto tal e qual saiu no Brasil, com algumas exceções, porque já temos tido alguns livros que eu tenho feito a adaptação do português do Brasil para o português de Portugal. O inverso é capaz de ser um pouco mais complicado. O leitor brasileiro provavelmente não estará tão familiarizado com o português de Portugal e terá que, os livros para serem editados no Brasil terão que sofrer alguma adaptação. Terá sido o caso do livro do Paulo Monteiro, O Amor Infinito que Tenho, que acabou por sair no Brasil com outro título. Certamente terá sido essa a razão. Nós aqui não temos tanto esse problema, porque nós estamos mais familiarizados com o português do Brasil, uma vez que todos os canais televisivos passam novelas brasileiras já há muitos anos, as pessoas estão habituadas a ver, estão familiarizadas com o lexo gramatical brasileiro, do português do Brasil. Programas brasileiros, não estranham. Muitas vezes também o que é que acontece? É que chega cá muita coisa, ou pelo menos chegava, já chegou mais, mas muita revista de Mónicas e Cebolinhas, e em tempos também da Disney e da Abril e Super Aventuras Marvel, essas coisas, em que, pronto, eram sobras do mercado brasileiro que eram distribuídas em Portugal e que o leitor consumia. Portanto, já tinha, digamos, alguns hábitos de leitura de português do Brasil. Isso é uma coisa que aconteceu mais recentemente, porque durante muito tempo, tudo bem que não era em todos os lugares do Brasil, mas muito álbum português chegava aqui e era como ele era impresso em Portugal. Muita produção da antiga Mera Ibérica veio para cá, aqui nas grandes cidades como São Paulo e Rio, e não sofria qualquer adaptação e vendia muito bem. Foram várias. A minha geração viu muito isso aqui, não tinha esse tipo de problema. Algo que eu acho que, infelizmente, foi acontecendo com o tempo. Foi acontecendo com o monopólio de distribuição que está no Brasil, né? Assim, só tem uma distribuidora. Eu posso também dar um exemplo da Polvo. A Polvo já teve livros à venda no Brasil. Já teve uma vez uma remessa que enviou para lá e que esgotou rapidamente, já há uns anos, e mais recentemente teve a oportunidade de estar presente também numa das Comic Con de São Paulo, e todos os livros que a Polvo enviou para lá venderam-se. Portanto, existe... E a Polvo enviou só livros de autores portugueses. E venderam-se todos na altura, portanto existe alguma apetência por parte do leitor que, suponho eu, que não só por curiosidade, mas que por ver livros de autores portugueses, por estranhar.
Eu acho que falta editora para trazer para cá, né? Fazer esse, que nem o Isha falou, esse intercâmbio que não existe, né? Só vai Brasil para Portugal, mas Portugal para Brasil, E mesmo, a gente não tem editores que querem arriscar, se aventurar, não sei. A gente não sabe. por exemplo, o Edmar é um personagem muito brasileiro, muito regional. E você viu no Edmar uma possibilidade de lançamento no álbum primoroso. Isso não sei se é tato ou coragem ou tudo junto, essa perspicácia de ver o que dá certo. O Edmar foi bem aí em Portugal, né? Francisco, a sua intervenção chegou muito entrecortada. Eu presumo que esteja a falar da questão do Edibar, do investimento no Edibar. O que se passou aqui relativamente ao Edibar é que Alô? Alô, pode falar. Deu uma travada, mas... O Edibar como já tive a oportunidade de dizer, é um personagem que tem um grande impacto na internet. Tem muitos leitores em Portugal, tem muitos leitores nos países de língua portuguesa, não só em Portugal, em Angola, em Moçambique, Cabo Verde, tem leitores. E eu estranhava quando falei com o Lúcio e com a Gisele, que foi cá em Portugal uma vez que eles vieram ao festival de Beja. Eles falaram comigo, eu já conhecia o personagem e na altura até julgo que lhes disse que estranhava como é que o Edibar não era mais editado no Brasil e que nós tínhamos interesse, evidentemente, em lançá-lo cá em Portugal, porque é uma série muito particular, é uma série com um universo muito particular, que tanto diz aos brasileiros como diz aos portugueses. Facilmente os portugueses revêem nas situações que o Lúcio cria com o Edibar e o seu grupo. Sogra. Portanto, Praga. Sim, sogra é universal. A pessoa fica lá inteira sem abrir a boca quando fala. Sogra tem tanto. Nós, quando no ano passado fizemos o lançamento do Edibar cá em Portugal, tivemos a oportunidade de fazer uma exposição no Festival de Banda Desenhada da Amadora e trazer cá o Lúcio, que esteve, mais a Gisele, que estiveram cá durante a duração toda do festival. E nos finais de semana em que o Lúcio esteve a dar autógrafos, e isto é importante que seja dito, o Lúcio esteve permanentemente a assinar e a fazer desenhos para os fãs portugueses. E foi a primeira vez que eu assisti a fãs virem do norte e do sul do país, inclusivamente nós tivemos, nessa altura, um fã que apanhou o avião de Paris para Lisboa de manhã, veio de propósito ao festival para que o Lúcio lhe assinasse e ia a correr apanhar o avião de volta para a França. Só um autor como o Lúcio, que faz o Edibar, e cujo impacto na internet é por demais evidente, consegue arrastar público deste género. Pessoas que aproveitam para se deslocar entre países para irem de propósito a um autor. E este autor é brasileiro. Eu não vejo isso acontecer com outros autores. Eu vejo, por exemplo, no Festival da Amadora, as pessoas virem para grandes nomes da banda desenhada europeia ou banda desenhada mundial, e nunca tinha assistido isto com um autor brasileiro. Assisti no ano passado. Teve gente de Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique. Da Guiné-Bissau, inclusivamente, também. Só para pegar a própria portuguesa. Chegou gente de Portugal ali, a fila é imensa. Né? Eu não descansava, eram 3 horas de autógrafo, né? 3 horas lá. E é muita gente, toda hora, todo tempo, fãs portugueses querendo Edibar.
a tua distribuição não fica só em Portugal, ela pega todos os países de língua portuguesa ou não? A distribuição, os livros da Polvo ficam só em Portugal? Não, Verde, os livros da Polvo são só distribuídos em Portugal. O que é que acontece nos restantes países de língua portuguesa? A distribuição é muito difícil. Países como a Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique praticamente não têm livrarias. É muito difícil fazer lá chegar os livros. De maneira que a distribuição está circunscrita ao território português, sim. Tá. Ok. Agora eu vou fazer a pergunta de Salete. Você edita produtos do mercado, desenhistas brasileiro há 7 anos, pelo que você falou, né? Ou seja, você já tem um histórico nesse olhar, que, aliás, você começou com o mercado brasileiro para você, começou na Animal, né? Na Animal e na Chiclete com Banana, nos Piratas do Tietê, sim, por aí. Exato, sim. A pergunta de Salete como um experiente editor lusitano, como você vê essa passagem de tempo dessa produção nacional? Você acha que existe alguma unidade? Qual seria a característica mais marcante dessa produção nacional, dessa produção brasileira? Conseguiu ouvir? Consegui ouvir muito interpretado, mas vou tentar responder. É assim, neste momento o Brasil tem um naipe de desenhadores muito bom, muito bom. Eu julgo que o mercado no Brasil, neste momento, está muito afetado pela falência das principais cadeias de livrarias, está também muito afetado devido à situação de pandemia que estamos a atravessar, e que, muito provavelmente, eu até já tive a oportunidade de comentar isso com o André Diniz, neste momento, o pico, digamos, do surgimento de autores brasileiros, se calhar já abrandou um bocadinho em relação a 2 ou 3 anos atrás. Há 2 ou 3 anos atrás, se calhar aparecia muita coisa boa e hoje em dia já não aparece tanta qualidade, Se há uniformidade, acho que sim, que há uniformidade, precisamente com autores como o Marcelo Quintanilha, como o Marcelo de Salete, que conseguem produzir obras que extravasam o público habitual da banda desenhada, dos quadrinhos. São obras que podem interessar a um leitor normal, a um leitor de literatura, a um leitor que vai a uma livraria à procura de qualquer coisa e se pode interessar por um livro de quadrinhos sem estarmos a falar, e atenção, sem desprimor, para obras do Maurício de Sousa ou semelhantes. São livros que já são destinados a um público mais maduro, mais adulto, com outra apetência, com outros gostos em termos culturais e que trata de promover também a obra do próprio autor brasileiro. Portanto, editoras que investem neste tipo de obras, neste tipo de autores, estão a conferir uma unidade à própria produção do autor brasileiro. Ou seja, estão-lhe a dar condições para que os autores possam evoluir, possam criar o seu público no seu próprio país, no Brasil, e que esse público não fique apenas nos leitores de quadrinhos e que possa atingir outras margens de público consumidor de bens culturais. De leitura normal. Você tem tentado, Rui, encontrar um parceiro aqui no Brasil para tentar fazer esse intercâmbio funcionar
no inverso também, trazer autores portugueses para cá? Você tem tentado fazer isso? Sim, neste momento, sim, já estamos, temos algumas, estamos a discutir algumas coisas para ver se será possível editar autores brasileiros, desculpem, autores portugueses no Brasil, e posso adiantar que neste momento existe um projeto promovido pelo Itamaraty, aí no Brasil, que tem a ver com as comemorações agora da independência, que abrange a publicação em parceria entre editoras brasileiras e entre editoras de países de língua oficial portuguesa, em que envolve um autor brasileiro e um autor desses respectivos países. O primeiro livro que irá avançar nesse projeto é um livro que vai ser editado por uma editora brasileira e, no caso português, pela Polvo. A editora brasileira é a lote 52 do João Varela, e que irá ter argumento de um desenhador brasileiro e irá ter argumento de um autor brasileiro e irá ter desenho de um autor português, ou de uma autora portuguesa, neste caso. E esse é um projeto que está a ser muito acarinhado aí no Brasil e também em Portugal, porque existe um parceiro a nível institucional aqui em Portugal e será um projeto que envolverá duas instituições, digamos, no Brasil o Itamaraty, em Portugal o Instituto Camões, que é quem promove a língua portuguesa a nível mundial, a partir de Portugal, e é um projeto que agora está a dar os primeiros passos, e depois também haverá projetos com os restantes países de língua oficial portuguesa, entre editoras brasileiras e editoras desses países, nas quais participarão autores brasileiros e autores desses países. Neste momento o projeto está a dar os primeiros passos, e irá haver uma autora portuguesa envolvida nisso, portanto será editado esse livro no Brasil, em parceria com a lote 52. Isso daí é um projeto para 2022? É um projeto, ainda falta algum tempo, sim. Mas, assim, alguma coisa... O livro no qual iremos participar, no qual estamos envolvidos, será sobre o Dom Pedro I, imperador do Brasil. Tá. Ok, mas assim, coisa mais usual, coisa mais usual, estamos a ver as possibilidades que há de se editarem aí autores portugueses. Importa também dizer que para os editores brasileiros existe, por parte do governo português, um apoio para a edição de autores portugueses no Brasil. Portanto, se houver editores brasileiros interessados em editar autores portugueses, o governo português tem uma linha específica de apoio, de modo a que os editores brasileiros se possam candidatar e assim terem parte dos custos financiados pelo governo português, tal como existe por parte da Fundação Biblioteca Nacional um apoio para que os autores brasileiros possam ser editados no exterior. Portanto, existe esse apoio a nível do Brasil, como existe esse apoio a nível de Portugal. Portanto, não é um óbice, não é uma barreira, o facto de o editor brasileiro ter que suportar a 100% a edição de um autor português. Se o editor brasileiro estiver realmente interessado em editar autores portugueses, pode candidatar-se a esse apoio que existe por parte desta instituição portuguesa, no caso, a Direção-Geral
do livro das bibliotecas e dos arquivos, dos arquivos e das bibliotecas. É DG Lab. Mudando um pouco de pato para ganso, só para... você é fã do Tex? Eu já vi fotos suas participando de eventos do Tex e tal, e você já lançou algo do Tex pela Polvo? É verdade. A Polvo tem 2 coleções dedicadas ao Tex. Tem a coleção Universo Tex, que eu vou mostrar aqui os 2 títulos editados. São livros de capa cartonada, dedicados... esta é uma coleção de cada título é dedicado a um dos pardos do Tex. Neste caso já foi dedicado ao Kit Carson e ao filho do Tex. Temos esta coleção e depois temos uma coleção que se chama Romance Gráfico Tex, que já tem vários títulos publicados. O primeiro deles foi um grande clássico do Tex, que é o Patagónia, desenhado pelo Pasquale Frizenda, e que a Polvo editou e que, quando fez a segunda edição, mudou capas, de maneira que, neste momento, a Polvo já editou este livro com 3 capas diferentes e que eu passo a mostrar. Esta é a capa da edição original. Esse é da Polvo também, né? Depois... Olha, que lindo! Com esta capa. Olha! O Patagônia a gente pegou. Com esta... Não, só... O Patagônia. Mostra mais aqui. Isso. Isso, agora. Esta e esta. Depois, também, porque eu gosto muito do trabalho do Pasquale Frizenda, editamos. O Pasquale Frizenda só fez 2 títulos no Tex, até à data. Fez o Patagónia e fez uma outra que é o Segredo do Juiz Bini. Quando nós lançámos o Segredo do Juiz Bini, eu pedi ao Pasquale Frizenda, porque o Pasquale Frizenda ele veio cá a Portugal para o lançamento do Patagónia, e na altura ele ficou muito impressionado com a qualidade da edição da Polvo. Inclusivamente estivemos a comparar a edição da Polvo com uma edição luxuosa que foi feita em Itália, do mesmo livro, e o Pasquale Frizenda afirmou que a edição da Polvo era a melhor edição que se tinha feito do Patagónia a nível mundial, o que nos deixou, evidentemente, muito satisfeitos. E então, quando fizemos o Segredo do Juiz Bini, o Pasquale Frizenda disponibilizou-se para fazer não apenas uma, mas 2 capas originais para a edição da Polvo, que eu também vou passar a mostrar. Fez esta. Que lindo! Eu vi uma das capas aqui. Linda, linda. Ficou perfeito. Depois, o Máximo Rotundo, do qual lançámos o Tempestade sob Galveston, o Lúcio já teve a oportunidade de mostrar. Esta é a capa que o Máximo Rotundo fez de propósito para a edição da Polvo, que é uma edição também. Depois, temos outros títulos lançados do Tex, por exemplo, esta aqui, o Ouro Negro, também é uma edição que foi feita com uma capa exclusiva para a Polvo. E esta coleção é uma coleção que tem estado em desenvolvimento. O Tex é um personagem que tem uma legião de seguidores no Brasil, mas em Portugal também tem muitos seguidores, e nós estamos a publicar lentamente, não ao ritmo que eu gostaria, mas estamos a publicar o Tex nestas 2 coleções. O que a gente percebe conversando contigo é que você tem um amor muito grande, um trabalho muito grande e amoroso pelo projeto gráfico em si do livro. Você não deixa nenhum livro sair sem ter um cuidado que me parece que é página a página, letra a letra. Você pode me explicar um pouco? Eu procuro ter o máximo de qualidade gráfica nos livros da Polvo. O que acontece, por exemplo, no caso do Tex, eu posso mostrar, é que nós, quando fazemos um livro do Tex, procuramos não só ter uma capa em exclusivo,
mas no interior, nas orelhas, depois procuramos ter ilustrações e desenhos. Sim. Travou. Olha o capricho Você... deles, ó. É. A contracapa, olha só. Aqui dentro, ó. É uma coisa perfeita. Ana, você consegue entrar em outro canal, você mesmo, pelo link, para ficar 4? Fica melhor. Vê se você consegue. Não, aí você teria que sair daí, senão vai interferir, acho eu. Rui. Sim. Assim, eu estou encantado com isso, porque autores independentes, muitas vezes, eles têm finalmente o Tony voltou. O Tony voltou. Bem-vindo. Desculpa, a internet está terrível aqui hoje, viu? Aqui também está, não sei o que é que se passa. Aqui com 4 fica mais equilibrado, tá bom. Veja bem, autores não tem, eles sabem desenhar, eles sabem criar histórias de quadrinhos, mas não necessariamente conhecem produção gráfica para fazer um bom produto. Você é você mesmo que faz a produção gráfica dos teus livros? Você contrata alguém? Como é que é essa produção? Esse bastidor de uma produção do seu livro. Pronto, para a paginação, legendagem, etc., nós temos um colaborador que já há muitos anos, que é o Hugo Jesus, que trabalha, faz legendagem a nível profissional, mas normalmente as capas sou eu pessoalmente que me ocupo delas. Ou o próprio autor, quando tem conhecimentos gráficos, o faz, ou então sou eu que me ocupo delas. Por exemplo, aqui na coleção do Tex tem sido eu que me tenho ocupado das capas todas, e que os autores brasileiros normalmente também sou, peço-lhes uma ilustração com determinadas características e depois eles acabam por me enviar com essas características, eu aplico o lettering, etc, etc. Mas muitas vezes é o próprio autor que acaba também por fazer as capas. Agora, quando fala da qualidade gráfica, sim, eu procuro que eu vou à gráfica acompanhar a impressão do livro, ou então trabalho com gráficas da minha confiança, com quem já tenha uma relação estreita e saiba que as hipóteses de falhanço são reduzidas. Quando são livros, sobretudo livros a cores, é necessário estar na gráfica para ver exatamente qual é que é o ponto em que a cor fica, para reproduzir exatamente o trabalho do autor, tanto que, por exemplo, posso referir que nós lançámos cá o Ateneu do Marcelo Quintanilha, e o Ateneu do Marcelo Quintanilha foi considerado pelo próprio Marcelo Quintanilha como a melhor edição que já foi feita do livro a nível de impressão, tal como, por exemplo, outro do Marcelo Quintanilha, que foi o Folia de Reis, que eu julgo que já tive a oportunidade de mostrar, mas mostro outra vez, este aqui, que é um livro inédito no Brasil, embora já tenha sido publicado, é uma compilação de 2 livros que o Marcelo já tem publicados no Brasil, que é o Sábado dos Meus Amores e o outro, não estou agora a recordar o nome. Este aqui, o Marcelo também ficou muito satisfeito com a impressão, considerou, inclusivamente, também sendo a melhor impressão, que aqui está um dos tais casos também em que o Marcelo fez uma ilustração que ocupa a capa e a contracapa com este personagem. De maneira que, relativamente ao apuro gráfico, é verdade. Não sei se agora querem falar um pouco dos autores portugueses.
Por favor. Vamos, sim, claro. Eu gostaria de... Pronto. Nos autores portugueses, vou dar o lugar primeiro às senhoras. Portugal tem a felicidade de ter uma série de autoras talentosas, e a Polvo também tem a felicidade de poder contar com uma série delas. Eu vou-vos mostrar alguns títulos de autoras, vou começar pelas autoras. Neste caso temos o livro Os Regressos, com argumento do Pedro Moura e desenhos da Marta Teixeira. É um livro que também está no Plano Nacional de Leitura. Este é uma coleção também cartonada, também com o mesmo princípio de desenho a prolongar-se para a capa e contracapa. Eu fiquei apaixonado. Já caminhado. Este é preto e branco. Vou mostrar aqui um pormenor do traço da Marta. Depois temos a Joana Mose, que é esta autora. Também tem um livro no Plano Nacional de Leitura. Vou mostrar um pouco do interior. Para vocês verem. Lindo, hein? Lindo também. Temos a Sofia Neto. A Sofia Neto fez esta história de ficção científica chamada Cicatriz. Sofia Neto também é uma autora muito talentosa. E depois temos aquela que provavelmente é capaz de ser neste momento a autora mais conhecida em Portugal, que é a Joana Afonso, que fez o Deixa-me Entrar, um livro também fez a capa prolongando-se, e que depois também fez na Polvo esta série fantástica que é à volta do fantástico, que é o Zana, que é uma personagem que tem a particularidade de, quando se enerva ou quando se irrita, nasce uma chama por cima da cabeça. A Joana Afonso, que é professora universitária aqui na Universidade de Lisboa, na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Este livro constituiu a tese de mestrado dela, e o Zana, constituiu a tese de doutoramento dela. Portanto, é uma autora que, para além de fazer banda desenhada, reúne a vertente académica à volta da banda desenhada. Depois temos uma outra série de autores, alguns dos quais muito importantes na história da banda desenhada recente em Portugal, como, por exemplo, o Miguel Rocha, que fez este Borda d'Água. Ou que fez, por exemplo, A Vida numa Colher de Terraba. Miguel Rocha é um pintor fantástico. Isto é cor direta, que vocês estão a ver aqui. Lindo, hein? Muito bonito. Este muito livro bonito. já foi editado também em Espanha e nós fizemos diretamente uma edição francesa dele. Temos também, por exemplo, mais recente, este lançado no ano passado, que é o Toti Negra, com o argumento do André Oliveira e desenhos do Bernardo Madger. O André Oliveira, digamos que é um dos grandes argumentistas da banda desenhada portuguesa atual. Tem vários livros publicados. Temos a felicidade de contar com ele na Polvo com vários livros, que eu já irei mostrar mais alguns, e que fez este livro
quanto a mim, e quanto a alguma crítica, é capaz de ser o melhor livro dele, em termos de argumento, e vou mostrar aqui alguns dos desenhos do Bernardo Magé. E o Bernardo é bem novinho, né? O Bernardo é muito novo. Tem 20 e poucos anos. 18 anos? Não, 18 não, já tem mais. Também está no Plano Nacional de Leitura. A gente depois, viu ele na Amadora, ele é muito novinho. Depois, ainda do André Oliveira, desenhos do João Sequeira. O João Sequeira, digamos que é um mestre do pincel, fez a preto e branco Este Lugar Maldito, que é uma história passada em Portugal, no interior de Portugal. Tenho aqui mais alguns dos trabalhos dele. E ainda do André Oliveira, desta vez com outro desenhador português, o André Caetano, temos o Volta, O Segredo do Vale das Sombras, que é um livro, este em formato italiano, que é o primeiro de uma trilogia, no qual o André Caetano se encontra agora a terminar o segundo volume. Vou-vos mostrar também aqui algum do interior. Este livro foi muito premiado em Portugal, ganhou prémios de melhor álbum, o André Oliveira ganhou o prémio de melhor argumento, o André Caetano ganhou o prémio de melhor desenho. Depois temos um outro autor muito talentoso, que também veio dos fanzines, e que inclusive está publicado no mercado franco-belga, que é o Rui Lacas, do qual o povo também tem vários livros editados. Fez este Han Solo, uma paródia ao Han Solo, o nome da Guerra das Estrelas. Este é publicado em bicromia. Também tem aqui um exemplo da arte do Rui Lacas, que também teve a oportunidade de fazer a capa. Nossa, que coisa. Lindo, hein? Para falar de mais autores portugueses, por exemplo, fizemos também uma série, esta em fascículos, uma Doca Máquina, de um desenhador que é o André Pereira, uma série em 6 fascículos. Temos também alguma banda desenhada infantil, embora a banda desenhada infantil em Portugal não tenha muita tradição, que é o Júnior Joana e Gão, do Pedro Moraes e do Luís Almeida Martins. Pedro Moraes é um desenhador que tem uma grande admiração pelo Moebius Jean Giraud. Depois, aqui temos outro do Lacas, a Ermida, também com prolongamento. Vou mostrar também, novamente, o Há Piores, que é uma trilogia do Dário Duarte, conhecido por Derrabe, juntamente com o seu argumentista de sempre, geral. O Derrabe trabalha num registro humorístico, como já tive a oportunidade de dizer, é o autor português com mais livros publicados na Polvo. E também, com Há Piores, também já conquistou alguns prémios. Eu tenho traço preto e branco, não sei se será tão fácil para vocês verem aqui, mas pronto. Depois temos também, já mostrei, o Álvaro, com Conversas com os Putos, e agora alguns títulos mais antigos da Polvo. Posso mostrar, por exemplo, o Em Lembrando, do André Carrilho. O André Carrilho é um autor que... este é o seu único livro de banda desenhada. Ele é conhecido, sobretudo, pela ilustração editorial para o mercado internacional. Publica em imprensa internacional de referência, e publica também em Portugal, na imprensa portuguesa. Este é o seu único livro de banda desenhada.
Agora vou-vos mostrar um livro de um dos grandes autores da banda desenhada portuguesa, também infelizmente já desaparecido, mas que reúne uma legião de seguidores também, que é o Fernando Relvas, e que nós aqui publicámos uma compilação de histórias dele de ficção científica. Estas histórias, inclusivamente, foram publicadas numa revista que nós tivemos cá, que era a revista Tintim, versão portuguesa. E pronto, acho que de autores portugueses mostrei-vos... ainda tenho aqui este, O Milagreiro, um livro que tem argumento do André Oliveira e depois tem histórias de uma série de autores portugueses, alguns dos quais trabalham para o mercado dos Estados Unidos, portanto, para a Marvel, para a DC. Eu vou enumerá-los: é o André Caetano, o Filipe Andrade, o Nuno Plati, o Ricardo Cabral, o Ricardo Tércio, que, como disse, infelizmente já desaparecido, o Ricardo Drummond e o Jorge Coelho, que fez a capa. O Jorge Coelho, digamos que neste momento é um dos autores mais conhecidos, portugueses mais conhecidos a nível internacional, precisamente por colaborar para o mercado dos Estados Unidos, trabalhar para o mercado dos Estados Unidos. Vou-vos mostrar também, por exemplo, aqui algumas páginas do interior. Este é o Ricardo Cabral. E pronto, tem aqui mais ou menos uma amostra do catálogo da Polvo, a nível de autores portugueses. Como eu digo, o catálogo da Polvo neste momento tem 170 títulos, sendo que desses 170, tal como já tinha dito, 83 são de autores portugueses. Uma questão que nós mantemos no Polvo, que é a questão da continuidade, sempre que os autores quiserem continuar a publicar na Polvo numa perspectiva de evolução, podem fazê-lo, de modo a crescerem como autores e de modo a que o seu trabalho também seja, digamos que, afetado a uma editora. Portanto, quando se fala no Derradé, sabe-se que o Derradé é um autor da Polvo. Quando se fala no Marcelo Quintanilha, sabe que o Marcelo Quintanilha é um autor da Polvo. Quando se fala no André Diniz, o André Diniz é um autor da Polvo. Não quer dizer que eles publiquem ocasionalmente numa ou noutra editora, mas que a obra deles, fundamental, digamos que a grande fatia, é ligada à Polvo. E agora também o caso do Lúcio, com o seu Edibar. Aqui eu quero... O Dário fala que o Rui funciona mesmo como ele tem uns grandes discussões por ver, e nem sempre venço. Ele tem que falar para o Dário o seguinte: o bom editor tem sempre razão. Sempre razão. Então, assim, não é para discutir com o bom editor. O bom editor tem que obedecer e pronto. Acabou. Mas o Dário é rabo de bom editor e mulheres. As mulheres também têm sempre razão. Bom editor também. Certo? Certo, Lúcio? Eu estou beliscando ele aqui. O Lúcio tem a particularidade, para além de ser autor, preocupar-se com as questões criativas e ter a Gisele como agente. Está ali como delegada comercial a vigiar tudo o que rodeia o Lúcio, de modo a que o Lúcio se possa concentrar exclusivamente na parte criativa. É isso. Exatamente. É verdade, temos aqui a Inês a dizer isto. A Polvo já editou... Foi a primeira editora a editar livros de banda desenhada em crioulo de Cabo Verde, e editou até à data 2 livros.
em crioulo de Cabo Verde. Os livros de autores brasileiros aí não são traduzidos, não. Você mantém eles no português do Brasil? Pronto. Alguns mantêm em português do Brasil. Por exemplo, este aqui, o Matiné, foi adaptado para português de Portugal. Quais é que são os critérios? Quando a trama é fundamentalmente centrada no Brasil, numa história local, como o Tungstênio, como o Cumbe, como o Angola Janga, o que acontece é que mantém o português do Brasil tal e qual, eventualmente corrigindo um ou outro pormenor. Isso já aconteceu, por exemplo, no Malditos Amigos, do André Diniz, que uma outra expressão foi adaptada para o português de Portugal, porque os leitores portugueses podiam não entender muito bem, mas quando a trama é, digamos, universal, se pode passar em qualquer país, aí nesse caso eu procuro fazer uma adaptação para português de Portugal. Foi o caso aqui do Matiné e de mais um ou outro livro da Povo. Nós agora estamos a publicar uma nova coleção, da qual saiu o primeiro livro, que é a reedição aumentada do Morro da Favela, do André Diniz, com fotos do Maurício Ora, que se chama Biblioteca Polvo. Este é o primeiro título da coleção, onde iremos publicar títulos representativos do catálogo da Polvo e algumas novidades que se poderão incluir. Portanto, tem um tratamento diferente, enquanto que a capa dos livros da coleção Romance Gráfica é a capa brochada, normal. Este aqui não, é capa cartonada, com outro acabamento, com guardas, como vocês estão a ver aqui. E neste caso específico deste livro, a mais-valia é que, como temos as fotografias do Maurício Ora, acrescentaram-se mais umas quantas fotografias do Maurício, e o André acabou por fazer uma história nova para acrescentar, porque em tempos, quando eu falei ao André que estávamos a pensar reeditar o Morro da Favela, o André estava próximo de uma das suas idas ao Brasil e discutimos sobre a possibilidade de ele criar, digamos, um acrescento à história que fosse o Morro da Favela X anos depois da primeira visita. Sim. E foi isso que o André fez. O André voltou a entrar em contacto com o Maurício Ora e pronto, e relatou esta história nova, relata no fundo o que é que aconteceu desde que foi encerrado a primeira edição do livro e nestes anos que mediaram entre o encerramento da primeira edição e a atualidade, digamos assim, o que é que aconteceu no Morro da Providência no Rio de Janeiro. Portanto, esta é uma das novas edições da Polvo, foi já lançada este ano. Este ano, infelizmente, o plano editorial da Polvo vai sofrer grandes alterações ao que estava inicialmente previsto. A pandemia afetou Portugal em força em março. A Polvo tinha um plano editorial com lançamentos este ano para todos os meses do ano, praticamente. Ainda lançámos o livro de fevereiro, ainda lançámos o livro de março, mas a partir de abril tive que suspender o lançamento de novidades, uma vez que nem a distribuidora estava a operar, nem as livrarias estavam abertas. Agora, aos poucos, as livrarias já voltaram a abrir, a distribuidora já voltou a operar, inclusivamente o livro que lançámos em fevereiro, ou em março, só agora é que está a ter distribuição comercial. Portanto, houve aqui um período que as livrarias não foram fornecidas
e algumas delas estão a passar por dificuldades, por isso é que surgiu aqui também um apelo por parte tanto de editores como de autores para que o público, os leitores não deixassem de comprar banda desenhada e que o fizessem preferencialmente nas livrarias especializadas de quadrinhos, de modo a que tentassem de alguma forma amenizar a crise porque essas livrarias estavam a passar. Agora a situação está a evoluir, embora aqui em Portugal neste momento haja pelo menos na zona da Grande Lisboa, ainda hoje foram tomadas novas medidas pelo Governo, de modo a que haja novamente um confinamento para algumas freguesias. Freguesias é uma unidade territorial dos municípios, porque está a aumentar o número de infecções. E pronto, e a situação já estava a ser libertada, as pessoas já estavam a ser desconfinadas, digamos assim, mas agora têm que regressar novamente ao confinamento porque houve um aumentar de infecções. Aqui não está diferente, né? A gente teve uma flexibilização, né? E agora aumentou e está regredindo de novo. Aqui foi irresponsabilidade total. Para encerrar, né? Você é geólogo de formação, fez curso de pequena e média empresa, pós-graduação em edição e biblioteca e documentação e arquivo. E atualmente você trabalha como editor e bibliotecário? Sim, sim. É isso. Um percurso assim... Como geólogo de formação termina sendo um editor de quadrinhos? Bom... O contrário seria mais difícil. Bom, eu sempre gostei de quadrinhos. Eu, antes de ser editor, sou um fã. E gosto de muita coisa, acompanho, sou leitor compulsivo de quadrinhos há muitos anos. E isso sempre me acompanhou e acompanhou-me também durante a realização do meu curso. Eu licenciei-me em Geologia por ser a área que eu queria, na altura. Trabalhei durante alguns anos nessa área. Eu acabei na Geologia. Eu quando tirei o curso de Geologia, acabei por me especializar numa área muito específica da Geologia, que na altura não tinha grande implantação em Portugal, que foi a geoarqueologia, portanto, o apoio da Geologia em escavação arqueológica e na área da recuperação do património. Inclusivamente, a minha tese foi sobre recuperação de uma torre da muralha fernandina, que é uma muralha que cercou Lisboa no tempo do rei Dom Fernando. Especializei-me nisso, tive alguns anos a trabalhar em geoarqueologia, em equipas multidisciplinares, a trabalhar diretamente com arqueólogos, com antropólogos. Ao mesmo tempo, quando terminei o meu curso de Geologia, já tinha a Polvo já estava lançada, portanto foi mais ou menos na altura em que a Polvo começou. Fiz logo uma pós-graduação em edição, a nível universitário, e pronto, e a partir daí a Polvo foi evoluindo. Mais tarde também uma área que eu gosto, que é a área das bibliotecas, acabei por fazer vários cursos nessa área, acabei por também fazer a pós-graduação, trabalhar numa série de tipologias de bibliotecas. Já trabalhei em bibliotecas universitárias, em bibliotecas públicas, em centros de documentação, em bibliotecas especializadas na área da saúde. Neste momento estou a trabalhar numa biblioteca especializada em temas relacionados com a administração pública,
e sou também editor, precisamente numa área completamente diferente dos quadrinhos, que é na área da administração pública. A instituição onde eu trabalho é uma instituição que está ligada à qualificação dos trabalhadores em funções públicas portugueses, digamos, os servidores públicos aí no Brasil, de maneira que a minha atividade profissional é essa. A Polvo é um complemento. Esse complemento, se você saísse esse complemento conseguiria te manter? Ou é um complemento? Já manteve, eu já estive a 100% Polvo. Sim. Houve uma altura que... Porque a história da Polvo, vamos lá ver, a história da Polvo são 20 e tal anos de publicação. 20 e tal anos acontece muita coisa. A Polvo, como eu disse, passou por uma série de distribuidoras que faliram, inclusive houve uma altura que esteve incluída num grupo editorial, acontece muita coisa em 20 e tal anos. E eu depois acabei por, durante um período, estar a 100% na Polvo, mas, como toda a gente sabe, e viver exclusivamente da edição e sobretudo da edição da banda desenhada, sendo a banda desenhada um nicho, é muito difícil em Portugal. Praticamente não há editores a nível profissional em Portugal, na área da banda desenhada, de maneira que acabam por ter também outras profissões, fazer outras coisas. Alguma pergunta mais, Tony, Lúcio? Muito obrigado pela entrevista. Foi muito bom, foi ótimo conhecer. Foi bom te ver de novo. Tem brasileiro lançando livro com a Polvo esse ano? Como? Tem brasileiro lançando... Tem brasileiro? Isso. Sim, tem. A coleção... Estão-me a ouvir? Sim. A coleção do romance gráfico brasileiro é para prosseguir. Eu é que vos deixei de ver. Já estou a ver. A coleção do romance gráfico brasileiro é para continuar. Temos novos títulos previstos. Simplesmente com esta alteração do plano editorial, se calhar o prazo de lançamento é que vai ser mais dilatado no tempo. Temos também a continuação do Edibar, não é? Que é para continuar este ano. E em termos de autores brasileiros, se tudo correr bem, este ano ainda editaremos 3 ou 4 livros de autores brasileiros. O JP, ele teve que sair, ele já tinha avisado que não ia poder ficar até o final. Certo. E ele mandou, quando ele saiu, ele mandou um parabéns para você. Ele falou: sensacional uma editora reunir tantos autores de língua portuguesa como a Polvo, né? E ele cita que a edição dele de Luzes do Quintanilha, ele comprou em Portugal junto com a Touti Negra. Touti Negra é aquele título que eu mostrei há pouco. Representou tão bem suas cores, tão particulares e distintas. Obrigado, Rui. Foi o que ele escreveu. JP. Então, olha, foi muito bom. Vamos marcar outras vezes mais adiante, vamos continuar conversando e vamos tentar ver se a gente tem novidade de ter esse intercâmbio, não só a ida, mas a volta também. Os livros, os autores portugueses que você mostrou aqui, aí, que são maravilhosos, não tem como justificar a falta deles aqui em território brasileiro, a não ser pela pobreza do país mesmo, porque...
É incrível como se lê muito pouco aqui nesse país. Mas a gente vai lutando. Vamos lutando. Eu não quero ir embora sem agradecer a vocês a oportunidade que deram para que estivesse aqui a falar sobre o polvo e a sua relação estreita com o Brasil. Agradecer também aos autores do polvo brasileiros, neste caso, que é graças a eles que a Polvo tem conseguido manter estas coleções. Se não fosse a disponibilidade dos autores brasileiros para publicarem pela Polvo, nós não conseguiríamos certamente ter o número de brasileiros que temos neste momento. Agradecer também a todos os autores portugueses da Polvo. A Polvo nasceu precisamente para esses autores portugueses. Esses autores portugueses são, digamos, a essência da Polvo. Agora a Polvo passou a ser uma editora da língua portuguesa, dos autores da língua portuguesa, e pronto, e desejar-vos as maiores felicidades e que a situação no Brasil melhore o quanto antes e que possamos em breve ver autores portugueses publicados aí no Brasil. Obrigado. Entendi que olha, tem que agradecer aos autores brasileiros, mas sem ter um bom editor sempre faz toda a diferença. Você lançar um produto tem todo um trabalho por trás para trazer esse produto com qualidade, com elegância, com presença. Você não lança um produto de qualquer maneira. Quando você lança um produto de qualquer maneira, é um produto de qualquer maneira. E aí você perde valor, né? E os produtos da Polvo realmente estão de parabéns. Você está de parabéns, Rui Brito. Muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns, Rui. Obrigado. Muito bom. Parabéns. Obrigada, Rui. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tchau. Prazer.